Sejam bem-vindos ao canal Mais Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. E galerinha, hoje eu vou começar uma série aqui no canal. Na verdade é um reboot de uma série de builds mais gameplay. E olha só, se liga, hein? Precisa da sua colaboração. Deixa aqui nos comentários qual vai ser o próximo deus que eu vou trazer essa build. É claro, vai ter muito comentário de vários deuses aqui. Eu vou pegar aqueles que estiverem mais em destaque, ou aqueles que eu já tiver uma build pronta, ou uma build que eu já estudei naquele momento ali. E deixa bastante like também, porque o termômetro dessa série vai depender do seu like e do seu comentário. Hoje, trazendo para vocês a Afrodite, eu vou ensinar não só a build dela, mas como utilizar os combos e como esse personagem pode te ajudar dentro de uma partida. Então, ó, deixa o like. Primeiramente, a gente precisa entender a Afrodite, né? Ela é um mago, ela é uma maga, né? A maga Afrodite é um personagem de dano e é um personagem suporte de dano. Ou seja, ela com uma build de defesa geralmente não vai funcionar bem, então você já parte desse princípio aí. Vamos entender a passiva da Afrodite. A Afrodite ela vai ganhar defesas, né, proteções para cada divindade perto dela, seja aliada ou inimiga. Ela ganha 4 proteções físicas e mágicas para cada deus aliado ou inimigo dentro de um raio de 70. Lembrando que 70 é essa medida que tem ali daquele círculo, tá vendo ali, ó, vai 60, mas ali 70 seria um pouquinho maior do que aquilo ali, então é bastante alto, olha, 86, 83, 74, 87, 78, então você vai ganhar umas proteçõezinhas ali, não é aquela coisa absurda, mas o raio é grande, então você consegue pegar alguma proteção dependendo da situação, tá bom? A primeira habilidade dela é esse beijo, que se chama beijo. Afrodite sopra um beijo para uma divindade aliada, fazendo dela sua alma gêmea e concedendo ambos movimentos para todos eles, tá? Ampliados para os dois que estão ali. Se atingir um aliado, o intervalo é reduzido em 1 segundo. Se o beijo atingir o inimigo, eles são atordoados e a alma gêmea de Afrodite fica ciumenta, aumentando o seu dano. Além disso, 70% de toda a mana regenerada por Afrodite é compartilhada com a alma gêmea. Movimento que você ganha de 8, 11, 14, 17, 20% no último level, isso é o escalonamento de level da habilidade. Duração do atordoamento, 1 segundo. Aumento do dano por ciúme, 20% no último level. Duração do ciúme, 5 segundos. A habilidade muito potente de suporte que muita gente não acaba utilizando. E é difícil às vezes beijar alguém, né? Digo na vida real, aqui no jogo é fácil, tá? Só mirar ali e jogar ali que você vai acertar, tá bom? Então isso é bem legal, você pode linkar o seu aliado e tem outros benefícios com outras habilidades, como a segunda habilidade, que é o sai pra lá, ou cai fora, enfim, né? Agitada com toda a atenção, Afrodite ordena que os inimigos se afastem dela, causando dano ao seu redor, aplicando lentidão de 25% por 2 segundos e empurrando-os em 25 unidades. Se Afrodite estiver com uma alma gêmea, uma explosão também se origina neles, ou seja, se você bater a explosão aqui, estiver linkado, a alma gêmea também vai explodir lá onde ela estiver. É bom para dar KS, tá bom? Dá muito KS, inclusive. Causando dano, causando o mesmo dano e causando lentidão. Se o inimigo for atingido pelas duas explosões, eles serão apenas afetados por aquela originada de Afrodite, sendo ali uma lentidão de 25%. Então você pode chegar e fazer sai. Muito maravilhoso, é bom para dar KS. Você linka no cara, o cara tá lá batendo, você 1, 2, 3 e pum, dá o KSzinho ali. E a terceira habilidade dela são os pombinhos apaixonados. A Afrodite chama uma revoada bela de pomba voadora que vai cagar nos inimigos. As pombas circulam ao redor de todos os inimigos no caminho, ferindo-os a cada 0,5 segundos por 3 segundos. A Afrodite e sua alma gêmea também recebem cura quando utiliza essa habilidade. Não precisa acertar nenhum inimigo, tá? Para receber essa cura. Dano por tique e temos a cura de 10, 17, 24, 31, 38, mais o escalonamento de poder, ou seja, você precisa ter poder nessa build para curar mais com a Afrodite. Bonita, bonita. E fechando a sua ultimate, amor eterno. Afrodite jura amor eterno à sua alma gêmea. Enquanto está ativo, ela e a alma gêmea são invulneráveis a qualquer dano e qualquer controle que estiver rolando ali. Todos os efeitos de controle também são removidos na ativação. Olha só que legal, duração de 2 segundos. Aqui está o beijo, né? Você pode beijar, você pode curar, você pode bater e você pode ficar imune. Maravilhoso daqui. Então como é que funciona o combo da Afrodite, galerinha? Para você que não sabe fazer o combo de Afrodite. Tá jogando de Afrodite, tá jogando com um aliado,
Beijo no aliado. O aliado precisa de cura. Tenta acertar o inimigo também, porque você vai dar um daninho ali. O inimigo tá perto, pum. Isso daqui. O inimigo vai jogar uma habilidade muito forte. Enfim, é um momento ali de fuga. Usa ultimate. Agora, se você está jogando e aí tem um inimigo, o que você vai fazer? Tem gente que faz o combo às vezes invertido. Tem gente que faz o combo às vezes de forma normal. Geralmente você bate A1, A3 e A2, tá? Tem gente, às vezes eu faço também, que faz o combo de forma invertida, que é o seguinte: se o inimigo está muito perto, né, você acaba fazendo o seguinte: você tenta bater A1, depois A2 e depois A3, ou às vezes bater A2, depois A1, depois A3. Por quê? A1, se você acertar, você dá o stun. A2 você dá a lentidão e A3 você empurra os pombinhos. Como você não quer ficar perto do adversário, então geralmente quando você dá a lentidão, você dá um passo para trás e usa A3. A minha 3 já está no instant cast, tá? 3 e 2 instant cast. Só você apertar o botão e ela sai. Porque você quer manter a distância do adversário. E a mesma coisa quando você bate A2. Quando você bate A2, você já empurra o adversário e já dá uma lentidão nele, o que facilita você acertar um. E depois você bate A3, ó. Por exemplo, é assim, ó. O cara tá aqui perto, você faz isso, bate e depois acerta aqui. E aí você sai do adversário. Então existem essas variações de combo aí que você faz na Afrodite. Agora, e a build da Afrodite? Eu vou mostrar pra vocês em partida, então vambora. Então bora lá, vamos jogar de Afrodite aqui e eu vou mostrando pra vocês os itens do processo que eu for buildando, tá? Porque fica muito mais fácil e aí eu explico um de cada vez e depois eu explico tudo no final da partida, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar aqui com Areias do Destino, porque é um excelente inicial pra Afrodite, dá redução de intervalo já no começo. E ela dá regeneração de mana também, depois a gente vai evoluir para Pêndulo das Eras no final de partida. Pode ser que nessa partida a gente não consiga, de fato, evoluir. Aqui nós temos algumas escolhas, tá? Pingente de Cronos ou Peitoral da Coragem. Pingente de Cronos a gente quer mais poder, Peitoral da Coragem a gente quer um pouco mais de defesa. Como eu estou jogando uma partida de arena, né? Arena eu preciso de um pouco mais de defesa na Afrodite. Eu não posso colocar uma build 100% voltada para poder, porque eu vou ficar muito exposto contra o adversário, tá? Eles vão pegar a mana porque eles são sem educação. E aqui, galerinha, vou te dar uma dica bem legal. Tenta linkar ao tanque ou ao personagem que vai ter a maior iniciativa, tá? Por quê? Porque se você ficar linkado a um mago que fica recuado, não vai funcionar muito. Olha lá, pum. Não vou bater a 3, né? Bati a lentidão ali, a gente não ia matar a Belona mesmo, só pra deixar ela chateadinha da vida, né? Eita, Kukulkan, achei que era aqui que ele ia jogar essa skill. Ó, joga a cura. Fomos stunados, sai pra lá. Sempre protegendo o seu aliado. Ela é um suporte de dano, ela consegue proteger bem o nosso aliado, tá? Ela dá o famoso peel. Como é que é o peel? É proteção. Quando o cara fala, me dá peel, proteção. Tem proteções de várias formas, né? A Afrodite, ela tem sim uma proteçãozinha. E ó, stunando. Tentei dar o KS, opa. Vamos curar o nosso amiguinho. Bonitinha, vem andando, vem andando. Legal, e vamos farmando aqui e vamos jogando. Na conquista, ela tem uma jogabilidade um pouquinho diferente, porque ela vai precisar jogar numa lane, né? Seja na duo, na solo, no mid, enfim. Oh, não pegou. Vamos curar aqui. Só dá... Oh, ok. Tá. Vamos curar. Ó, fizeram anticura ali, vocês viram que a gente não tá conseguindo curar direito? Vamos partir pro nosso Peitoral da Coragem. Eu posso me linkar a um aliado que esteja com pouca vida? Posso, nada impede, tá? Se eu linkar em um, eu posso linkar em outro daqui a pouquinho. Então tá tudo certo. Vamos lá, cadê a nossa amiguinha Nike? Vamos pegar ela aqui, ó. Errei, mas não tem problema. A gente ainda tem... Eu tô upando a 3 porque ela vai dar regeneração de vida, né? Então é importante você ter essa prioridade. Dá uma cura. Saindo aqui, bem bonitinha. Toma empurrão. É cura e empurrão, cura e empurrão. Se precisar, ultimate pra gente sair da situação. Rimou. Rimou legal.
Vamos curar, batendo nos minions. Bonitinho. Empurrão. Boa, viu que o controle dela funciona também? Dá pra combar, bonitinho. Vamos curar o Cupido agora. Opa, errei. Agora eu não tenho como, tem que esperar agora o intervalo da habilidade, tá? Se eu quiser me linkar ao outro aliado. Agora venho aqui. Legal. Vamos voltar para a base e vamos fazer o nosso primeiro item. Por que a gente faz o Cupido. Por que a gente faz o peitoral da coragem ou o pingente de Cronos? Porque a gente precisa da redução de intervalo. Lembre que quanto maior a redução de intervalo, melhor vai ser a utilização das habilidades, tá? Aqui eu vou para um livro de TOT, porque eu quero aumentar a quantidade de dano que eu vou ter, né? E ao mesmo tempo eu preciso... O cara morreu e quitou, né? E eu preciso aumentar esse poder, né? Pra poder curar também. Então eu vou pro livro de TOT, tá? Falou que vai voltar. Então vamos esperar voltar aqui o amiguinho. Então enquanto isso a gente vai conversando aqui. Por que eu vou para livro de TOT? Porque eu preciso aumentar o meu poder. E como eu vou fazer uma build de mana, né? O meu inicial também evolui para pegar parte da minha mana e transformar em poder, que é o pêndulo das eras, eu uso o livro para pegar mana do peitoral da coragem também. Então eu faço uma build com bastante mana que vai ser transformada em poder. Ao mesmo tempo, o meu personagem vai curar mais e vai conseguir dar mais dano. Aqui eu estou fazendo uma build com muita mana e muita redução de intervalo. A gente vai para 40% de redução de intervalo, só que a gente precisa forçar os 30 logo no começo, porque a gente vai ter o peitoral com o Areias do Destino. Então a gente já tem uma redução de intervalo muito alta, ela só vai receber mais 10% no final da partida, então tá ótimo isso daqui pra gente. A gente vai ter muito poder e aí eu tenho a opção de trazer uma build com mais penetração, com mais utilidade, com mais defesa. Então isso daí vai depender muito da situação. Mas você fazer a estrutura da sua build com redução de intervalo e poder já torna esse personagem muito bom, tá? Então fica a dica pra você aí quando você for buildar Afrodite. Defesa, só se você souber o que você está fazendo, entendeu? Por exemplo, esse peitoral da coragem aqui, ele funciona muito bem. Ah, droga. Ficar aqui perto, se tomar uma ult na cabeça, eu empurro o cara. Vou deixar para upar ultimate depois. Por mais que aumente a duração ali, 0.8 aqui, tá tranquilo. Vamos nos curar. Que cura é muito bom, ó. Regenerando tudo, amiguinhos. Eu não vou conseguir estocar esse livro. Será que eu pego ele ali? Eu tentei, mas não sei se eu pego não, tá, galera? Eu não sei, nunca fiz. Acho que nunca fiz esse teste. Acho que não pega não. Me linkei... Oh, droga. Me linkei o Cupido porque eu vi a Morga se escondendo ali. Parada. E aí ela poderia ir pra cima do Cupido. Vamos recuando aí, amiguinhos. Tome cura, tome cura! Sai pra lá. Oh, droga. Não tive muito o que fazer, né, cara? Vamos fechar o nosso livro aqui. E agora a gente vai para um truquezinho que eu vou te ensinar aqui. Garra de Bancroft, tá? Por que a gente vai usar uma garra de Bancroft aqui na Afrodite? A gente vai aumentar ainda mais a nossa regeneração, porque a gente vai pegar o roubo de vida. E esse item tem um glifo
que ele funciona muito bem, tá? Ele funciona muito bem na Afrodite. Eu vou mostrar pra vocês, vou explicar pra vocês no momento certo, tá? Poxa, a Morgan me pegou, cara. Que pena. Errei. Sair daqui dessa confusão, porque eu não sei o que tá rolando. Deram anticura. Não, droga. Dei um KS proteger meu aliado, ok. Vamos fazer a Bancroft. Eita. E já já eu explico pra vocês. Como a gente já tá com redução de intervalo, né? A gente pode ir pra penetração também. Só que a gente vai pra essa regeneração de vida aqui. Não consegui. Não deu, mano. Já era. Nossa, não deu nem tempo de ultar, né? Tipo, que eu tava com a ult, não sei lá o que aconteceu. Tem que tomar bastante cuidado. Nosso time tá sofrendo com esses empurrões aí dos inimigos. Morre pra quem? Pra Bellona. Ok. A gente vai evoluir a Bancroft pra essa daqui, ó. Ataque de Bancroft. Porque a gente vai começar a ganhar alguns escudinhos. E isso vai ser bem legal, tá? Vai dar pra tancar um pouco mais. Vamos, time. Não desistam. Tentar estocar esse livro aqui vai ser difícil, hein? Vamos, Nike. Venha comigo, amiguinho. Então a gente vai começar a ganhar uns escudinhos com esse ataque de Bancroft. Ao mesmo tempo, esse item dá roubo de vida pra gente, aumento de poder. Se a gente perde vida, a gente ganha aumento de poder e roubo de vida também. Então aumenta ainda mais a nossa regeneração, né? Deram anticura ali. Combo de controles. Proteger nossos aliados. Proteção é sempre bom. Vai pra lá. Já manda um cai fora pra ele, né? E é bom você também colocar ativos que valorizem a proteção do seu time, tá? Igual eu coloquei ali a velocidade e o escudo. Que aí você consegue ajudar ainda mais o seu time. Vamos curar, vamos curar, vamos curar, vamos curar. Droga. Tem que tomar bastante cuidado com essa Morgan vindo pra cima, porque é um dano muito alto e eu não tenho defesa mágica. É, Bellona. Vamos curar, vamos curar, vamos curar, né? Sair dali. Aqui nós temos algumas opções. Eu posso ir para uma lança dos sábios, eu posso ir para o cajado de Tote, ou eu posso ir para um bastão asclépio, tá? Deixa eu colocar aqui, movimento na verdade. Porque o bastão asclépio, ele vai me dar velocidade de movimento e ele também vai aumentar a cura que eu vou fazer. Então se eu quiser uma regeneração um pouco maior, né, eu posso ajudar o meu time dessa forma. Além de ganhar um pouco mais de movimento, a gente já tem essa questão da habilidade aqui, ó. Né? Não deu.
Sorry. Nossa, Poseidon. Vamos voltar aqui e terminar. Então você pode ir para essa questão aqui, tá? Não precisa de muita penetração, você só vai colocar penetração se você quiser dar um dano absurdo no adversário mesmo, né? Velocidade para sair das situações. Um empurrão. Eu não vou estocar o livro aqui, provavelmente eu não vou terminar o inicial, porque essa partida não vai durar tanto tempo assim. Depois eu explico pra vocês no final da partida tudo direitinho, como é que fica a build pronta, né? E o que que você pode ganhar com isso. Oi, moça, que eu tomei ali e não consegui te ajudar muito. Toma empurrão. E vamos curando. E vai curando o amiguinho. Tique, 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 tique. E sempre, ó, auxiliando na cura. Tem habilidade pra jogar? Joga habilidade, tá bom? Não deixa de ficar curando, ó. O cara tá com pouca vida. É claro, dependendo da situação, você vai esperar pra poder usar a habilidade depois, né? Mas aqui, ó, que não tá rolando nada, você vai ajudando o amiguinho. O último item aqui, ele depende muito. Pode ser uma pedra do vazio, pode ser um cajado de Thoth, pode ser mais roubo de vida. Uma lança do sábio fica muito bom na Afrodite. Um cajado de Thoth, um livro dos mortos, né? Como eu tô fazendo uma build com bastante mana aqui, ó. O livro dos mortos, ele pode me dar um escudo, né? Eu vou fazer o livro dos mortos aqui pra vocês verem. Então esse último item fica aberto também, assim como toda a build, né? Não é uma build fixa, você tem que pegar o conceito da build pra poder... Nossa, cara. Sai. Pô, Cupido, foi mal. Eu achei que ele ia conseguir fugir. E acabei não curando ele. Ah, viu? Como invertido, empurrei e depois bati a 3. Você empurra o cara, depois bate a 3. A 3 vai pegar nele, né? Parada. Tome, ele cura. E vai curando, galerinha. A gente não tá dando tanto KS aqui, mas a gente tá curando bastante. Errei. Ah, vou vazar daqui. Eu vou voltar pra base, porque eu preciso terminar esses itens aqui, né? Vamos voltar à base. Os caras não vão deixar eu voltar à base. Eu vou voltar pra gente fechar o nosso livro dos mortos. Tem o glifo também do peitoral da coragem, tá? Você pode evoluir para aquele glifo que te dá defesas de acordo com o tipo de dano que você toma. Aqui, ó, fechei aqui, bonitinho. Só que você vai perder a Bancroft, entendeu? Aí depende muito do que você quer fazer. Você prefere perder a Bancroft e fazer o de defesa, ou você prefere os escudinhos que a Bancroft pode te dar? Então depende muito da situação. Amiguinhos, se a gente não tomar cuidado, a gente vai morrer aqui. Tem uma Morgan aí atrás da galera, desesperada. Não vou conseguir estocar o livro aqui nessa situação, né?
ficar de olho nos meus aliados aqui. Sempre de olho porque tem uma Morga atrás deles, entendeu? Droga. Boa. Ó, protegemos bem ali agora, hein? Fomos bem nessa proteção aí, cara. Não fomos o top dano, não fomos o top kill, mas cumprimos ali o nosso papel de dar suporte pro nosso time, tá? Essa garra de Bancroft, ela vai funcionar um pouquinho melhor se você estiver jogando uma conquista, na minha opinião, tá? Porque na arena é muita bagunça, então não dá pra você ver todos os efeitos que ela pode causar ali no adversário e como ela vai desequilibrar o jogo pro seu lado. Se você não quiser fazer ela, pode fazer uma lança do sábio no lugar que funciona bem também, tá? Terminamos aqui a partida com 2-2-20, tá bom? 20 assistências, morremos 2 vezes, pegamos 2 kills e curamos 15.422 ainda, tá? Com 16k de dano, não foi um dano tão alto assim, porque a gente não trouxe tanta penetração na build, mas nós também mitigamos 17.803. Foi muito boa a partida, conseguimos dar bastante suporte para o nosso time. Jogar de Afrodite é basicamente isso, você tem que estar ali curando aliado, protegendo aliado, dando imunidade, empurrando o adversário. E se você puder aplicar dano também nos adversários, né? Nessa build aqui eu optei para ter um pouco mais de suporte, né? Você traz aqui a regeneração aumentada com o bastão Asclepion. Você tem aqui o ataque de Bancroft, né? A cada 15 segundos a gente ganha um estoque de fome, no máximo de 3. As habilidades usadas dentro de 30 unidades de deuses inimigos consomem estoque, causando dano bônus 0,5% da vida máxima. Cada 75 de poder mágico a gente tem. Cada deus que sofre dano pela fome concede um escudo de 1% da sua vida máxima a cada 75 de poder mágico que você tem. É claro, a gente está aliando isso ao roubo de vida, né? A mana que ela vai trazer, que vai ser utilizada na build, a quantidade de poder que a gente vai poder aumentar para poder curar um pouco mais. Então a gente tem que colocar isso tudo na balança. Não é que é um escudo muito alto e não é que é um dano também muito alto, mas isso aliado àquilo que a gente já montou funciona muito bem. E aqui também o Pêndulo das Eras, concedendo 4 de MP5 para 10% de mana que estiver ausente e 10 de poder mágico para cada 10% de mana disponível, aumentando ainda mais o nosso poder e tendo 20% de redução de intervalo. O Livro dos Mortos para a gente ganhar um escudo no final, né, da redução de controle, um escudo de 40%, quando a gente chegar a 40% da vida, 25% da nossa mana. Como é uma build com mana, tem mana, aqui não tem mana, mas tem vida, tem velocidade, tá ótimo. Mas tem mana, tem mana, tem mana, tem mana. E usa mana, a gente está fazendo uma build com bastante mana, então vale a pena a gente ter esse escudinho aqui, que também tem mana, né? E 120 de poder mágico, trazendo ali pra gente um equilíbrio na build, porque a gente está usando o Peitoral da Coragem e não um item de poder, porém a nossa mana está sendo convertida e o nosso poder fica bem legal. Galerinha, gostaram desse vídeo? Deixa nos comentários a sua opinião, se você gostou desse estilo de vídeo, trazendo as builds e gameplays, deixa o like também, escreve aí nos comentários se você quer o Poseidon, se você quer o Bakasura, deixa aí nos comentários a sua opinião e deixa a sugestão de build também. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço, valeu e fui!